Sim, esse é o único tipo de IPO que eu colocaria o meu dinheiro. No vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre um IPO e um spin-off e porque pode fazer sentido ou não você entrar em qualquer um deles. Bom, o IPO é o Initial Public Offering, ou seja, quando uma empresa abre o capital dela na bolsa de valores. Vamos dar um exemplo recente. A Melius, que é uma empresa de cashback, ou seja, quando tu compra, sei lá, um celular na internet, você recebe algum cashback, e a Melius é uma empresa que foca nesse segmento. O que ela fez? Ela abriu o capital dela na bolsa de valores, fazendo o que a gente chama de oferta pública inicial, que em inglês é Initial Public Offering, o IPO. Nessa abertura de capital, o que a empresa faz? Ela dá o preço das ações dela, ou seja, vamos dizer que eu estou abrindo o capital da minha empresa. Eu vou lá, coloco a R$10 e eu capto dinheiro de investidores, e esse dinheiro vai para o caixa da empresa. E assim a empresa consegue se expandir, porque ela conseguiu pegar dinheiro, captar dinheiro entre investidores. E é justamente essa a dinâmica de um IPO. Então a empresa abre capital na bolsa porque ela quer conseguir dinheiro mais fácil, e em troca disso ela tem acionistas que no final das contas vão cobrar uma performance boa daquela empresa. Porque o cara que compra uma ação, ele quer nada mais nada menos do que lucro, porque no final das contas isso vai refletir em resultados para os acionistas, tanto como o preço da ação subindo, como o dividendo. E até aqui no vídeo, a própria empresa determina o preço dela, então é óbvio que a empresa não vai botar um preço barato para ela mesma. Então geralmente o que acontece no IPO? A empresa vai botar um preço obviamente mais caro porque ela quer captar dinheiro dos investidores, e ela não seria burra de colocar o capital dela na empresa por um preço baixo. Então aí já é o primeiro fator, a empresa nunca vai se precificar a um baixo nível. Sem falar do fato de que a gente não tem dados suficientes para formular uma tese sobre a empresa. Então, vamos falar de pessoas aqui. Se você tem um amigo que um dia ele está feliz pra caramba, no outro dia ele vira um cara arrogante, ranzinza e grosso, você não quer estar ao lado dessa pessoa, porque ela vai ser muito instável e você não vai ter como saber disso. No caso das empresas, a gente precisa ver o horizonte dos últimos 5 anos, pelo menos, para saber se aquela empresa tem uma estabilidade de resultados. E o que a gente chama de estabilidade no resultado? É uma empresa que gera caixa, que gera receita, que tem uma dívida controlada. No caso de uma empresa que faz o IPO, a gente não tem previsibilidade. É só aquilo ali e pronto. Então a gente só tem uma foto da empresa. A gente não tem como voltar ali e fazer um retrospecto daqueles últimos anos para saber se aqueles dados são realmente consistentes, se a empresa tem um controle legal tanto da gestão, tanto dos números dela, para ter uma noção como acionista. Por outro lado, o spin-off, que é justamente um spin-off, é quando uma empresa abre o capital de um segmento específico dela. Então, vamos pensar que a gente está rodando naqueles brinquedinhos de criança que provavelmente você já rodou. Em inglês, quando uma coisa sai daquele círculo giratório, o que acontece? Ele spin-off, ou seja, ele sai do giro. E é justamente isso. A gente está falando de uma empresa que tira um segmento que está dentro daquela atividade e abre o capital. Então, vamos fazer aqui uma grande suposição. Vamos dizer que eu tenho uma empresa siderúrgica, uma empresa que faz fabricação de aço e tudo mais. Só que dentro dessa siderúrgica, a gente tem uma parte que é mais focada no minério de ferro, uma parte que mexe com carvão já em mineração, enfim, tem vários segmentos específicos. Então o que a gente decide fazer? Ao invés de concentrar tudo numa só, a gente decide abrir o IPO desses spin-offs. Por quê? Porque ao invés da gente ter só uma base aqui, que seria a minha empresa, vamos dizer que é Vinícius Siderúrgica, ao invés de ter só a Vinícius Siderúrgica, o que a gente faz? A gente bota várias afiliações aqui e a Vinícius Siderúrgica fica mais focada. Porque assim a empresa consegue desalavancar mais. Porque, por exemplo, se essa atividade aqui, que é outra empresa que abriu o spin-off, é mais alavancada, precisa de mais dívida, ela consegue estar em uma empresa só. Então aqui a gente tem um foco, uma empresa mais alavancada. No caso da empresa geral, que é a Vinícius, a gente tem o quê? Uma empresa que consegue ter uma estrutura de capital mais robusta, porque ela consegue focar numa única atividade, que no caso seria a produção de aço. Então, a gente divide entre vários segmentos, porque assim vai ficar muito mais simples, não só para o gestor da empresa gerir, mas para o acionista analisar a empresa, porque assim ele vai poder enxergar a ação nas perspectivas de valor que ele enxerga. E o que eu quero dizer com isso é que quando uma empresa faz um spin-off, pode fazer sentido você entrar, diferente do IPO, porque o spin-off você já tem um retrospecto dos últimos anos e pode saber qual seria o preço justo, fazendo algumas projeções. Então pode fazer sentido entrar no spin-off. E eu acho que é o único tipo de IPO que eu particularmente entraria. Só uma consideração, eu nunca entrei em spin-off e nem pretendo entrar nos próximos meses, quiçá anos.
mas se eu ver alguma oportunidade, eu vou entrar sim. E quando a gente está falando do spin-off, a gente está falando de uma empresa que era grande ser dividida entre várias pequenas. E a gente sabe que as small caps, em tese, são mais descontadas do que as grandes empresas. Porque uma small cap, como o nome já diz, ela é uma empresa pequena. Então, tem menos opção, tem menos percepção daquele valor que ela tem. Então, por exemplo, se uma small cap tem um valor de mercado de 50 milhões, tem fundos que não conseguem comprar ela. Então, a percepção de valor vai ficando cada vez mais alterada, mais cega, diga-se de passagem. Então, a gente não tem como ter uma opinião concreta e ter um mercado tão eficiente em empresas pequenas. E é por isso que os spin-offs trazem tantas oportunidades. E agora, eu vou trazer para vocês o livro Value Investing, que é um livro muito legal que eu estou lendo, sobre valuation. E aqui, esse livro fala justamente que uma empresa ela se divide justamente para se espalhar. E quando isso acontece, a empresa distribui ações da nova empresa para os acionistas. Então a empresa Vinícius ia distribuir algumas ações como se fosse um dividendo, porque bem ou mal você tem uma participação naquela empresa. E a grande vantagem disso é que os fundos não conseguem participar disso tudo, porque a empresa pequena representa muito pouco. Então no final das contas, a gente está falando que spin-offs podem ter oportunidades, tá? Não é recomendação de você entrar em nenhum, é só para você ficar de olho. E esse livro aqui eu recomendo e o link para você comprar vai estar na descrição. No passado, os spin-offs performaram acima da média, tiveram uma performance boa, como estudos já mostraram. E agora, só fica uma observação para você tomar cuidado nos spin-offs, porque às vezes a empresa pode pegar um segmento que é todo endividado e jogar ele para a galera só para a empresa se capitalizar. Então é claro que você tem que fazer um estudo da empresa para ter uma tese sobre ela e fazer uma análise completa e saber se faz sentido ou não. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque aqui a gente produz conteúdo de alto nível, como você já deve ter percebido. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Fui!